Bom dia, meus queridos. Vai começar mais uma videoaula, de português. Turma, sexto ano, professora Vanessa Pinheiro, Escola Cincinato Furtado Leite. Acolhida, vídeos de motivação, explicação do slide, atividade do livro, atividade estudo em casa e explicação da atividade. Como sempre eu faço, eu explico a atividade após, não é isso? Estudando sobre verbos. Verbos são palavras que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza, né? Os verbos eles indicam essas três coisas. Vamos prestar bem atenção à aula para vocês conseguirem responder a atividade, tá certo? Os verbos eles indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. Como exemplo de verbos de estado, temos o quê? Ser, estar e ficar. Quando eu digo Felipe está triste, é o estado que Felipe está. Quando eu digo Ana Lívia vai ficar na casa da prima, o verbo ficar está indicando o estado, vai ficar bem. Ou quando eu digo Ana Lívia vai ficar bem, né? Está dizendo que o estado dela, né? Vai ficar feliz, vai ficar alegre, né? Uma dica, os verbos de estado são chamados verbos de ligação, né? Os verbos de estado, que indicam estado, são os mesmos que são chamados de verbos de ligação, que são esses aqui, ó, os mais usados, certo? Ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar, tornar-se, encontrar-se. Agora a gente vai para as partes que é os verbos de fenômeno da natureza. São exemplos de verbos de fenômenos da natureza. Nevar, chover, relampejar, trovejar, né? Ensolarado. Então, são todos fenômenos da natureza, certo? Verbos de ação, que são os mais comuns, né? Quando indica ação de movimento, né? Olhar, correr, chorar, cair, pensar, amar, ver, escrever, falar, cantar, pular, nadar, amar, né? Dançar. Tem N verbos de ação. Se for para falar todos, a gente vai passar a aula inteira falando dos verbos de ligação, limpar, né? Observe esses verbos que são conjugados somente em terceira pessoa, tá certo? Eles só são conjugados em terceira pessoa. Exemplos. Esses verbos eles são do fenômenos da natureza, certo? Chove muito lá fora, relampejou a noite inteira, nevará o dia todo. Amanhã. Agora a gente vai um pouquinho para as flexões verbais, tá certo? As flexões verbais, os verbos eles sofrem flexão, né? Eles sofrem as flexões, que pode ser flexões em modo, tempo, número, pessoa, voz e aspecto, certo? A gente vai trabalhar hoje somente a flexão de modo para não complicar a cabecinha de vocês. A gente vai por partes, eu dividir por partes para facilitar, tá bom? E para não ficar uma coisa muito extensa. Devido a essa particular pluralidade de flexão que apresentam, os verbos são uma classe gramatical complexa e abrangente. Flexão em modo. Existem três modos dos verbos, que são o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo interativo. A gente vai estudar esses três modos na aula de hoje. O modo indicativo é usado para indicar realidade. Os verbos conjugados no indicativo expressam ações de forma clara e precisa. Exemplo, ele vai à festa. Eu estou indicando, né, que ele vai à festa. Nós compraremos um carro novo.
Ou seja, o modo é realidade, né? Que vai comprar um modo, né? Expressa ações de forma clara e precisa. O modo subjuntivo é usado para indicar possibilidade. Os verbos conjugados nos subjuntivos expressam ações de forma incerta e duvidosa. Tomara que ele vá à festa. Então, tá dando uma possibilidade. Então, no modo subjuntivo é uma coisa incerta, duvidosa. Pode acontecer, tá certo? Tomara que ele vá à festa. Seria melhor se nós comprássemos um carro novo, seria melhor. Então, ainda tá uma coisa incerta, duvidosa. O modo imperativo, ele é usado para indicar ordem. Os verbos conjugados no imperativo expressam ordens, pedido, exortação ou conselhos, tá bom? Vá à festa, tá indicando uma ordem, tá ordenando que vá, né? Comprem um carro novo, né? Assista, menino, né? Tá indicando ordem, tá certo? Tudo é ordem. Então, quando dá modo imperativo é aquele que, quando você lê a frase, dá a ideia de ordem. Agora é a hora da atividade. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho que os verbos eles podem indicar ação, estado e fenômeno da natureza. E que a gente estudou as flexões de modo, né? Modo indicativo, modo indicativo quando dá a ideia de certeza, modo subjuntivo quando dá aquela ideia de dúvida, né? Coisa certa. E modo imperativo quando está ordenando ou desejando alguma coisa. Aula sexto ano, referente ao dia 5, 7 e 8 de outubro. O tema da atividade mais da língua, verbo. O objetivo é estudar funções sintáticas semânticas dos verbos nas orações, incluindo as locuções verbais e seu funcionamento. Vocês irão responder as questões 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 da página 190. Tema da atividade flexão do verbo. Objetivo: conhecer as flexões verbais e a classificação dos verbos como regulares e irregulares. Responderão as questões 1, 2, 3, 4, 5 e 6 da página 190. Estudo em casa. Atividade 25. Leitura do texto e resolução das questões 1, 2 e 3. Então, essa atividade 25 é a última atividade da Estudo em Casa da 3, né? A gente agora vai passar para o Estudo em Casa 4, tá bom? Estudo em Casa, Língua Portuguesa, sexto ano. Estabelecer relação causa, consequências e partes e elementos do texto. Aí a leitura do texto, a raposa e as uvas. Uma raposa passou por baixo de uma parreira carregada de lindas uvas. Ficou logo com muita vontade de apanhar as uvas para comer. Deu muitos saltos. Tentou subir na parreira, mas não conseguiu. Depois de muito tentar, foi-se embora dizendo: eu nem estou ligando para as uvas, elas estão verdes mesmo. De acordo com o texto, a raposa não conseguiu apanhar as uvas porque, letra A, a parreira era muito alta. Letra B, a parreira estava muito carregada. C, as uvas eram muito poucas. Ou D, as uvas estavam verdes. A resposta, né, letra A, né, a parreira era muito alta. Agora a leitura do texto a seguir, né? O vestido de minha neta. Vi no brejo um vestido que minha neta adoraria, mas o dinheiro andava curto e perguntei à dona da loja se ela o guardaria para mim. Posso comprar o vestido para você? Perguntou outra freguesa. Obrigada, mas não posso aceitar um presente desses, respondi. Então ela me contou porque achava tão importante me ajudar. Ela passara 3 anos morando na rua
e se não fosse a bondade de desconhecidos, não teria conseguido sobreviver. Não moro mais na rua, mas prometi a mim mesmo que retribuiria a bondade que tantos tiveram comigo. Ela comprou o vestido e o único pagamento que aceitou em troca foi um abraço sincero. 2. De acordo com o texto, porque a alta freguesa resolveu comprar o vestido para a mulher. Aí leia o texto abaixo. Tinha me produzido toda para ir me encontrar com meu namorado. Estava a caminho do prédio dele e passei diante de uma obra. E alguns trabalhadores começaram a assobiar para mim. Fico tímida, baixo a cabeça e continuo caminhando. E de repente um deles começa a gritar: Olha o que você fez, você danificou todo o nosso trabalho. Atravessei uma rua recentemente pavimentada. Terceira questão. De acordo com o texto, a moça ficou tímida por quê? Letra A. Estava toda produzida para o namorado. B. Percebeu que danificou o trabalho da obra. C. Ouviu os trabalhadores da obra assobiando para ela. Ou letra D. Atravessou a rua sem olhar para os lados. Até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Eu espero que vocês tenham compreendido a aula, tá bom? Um pouco sobre o estudo, a guarda devolutiva da atividade de vocês. Do sexto ano, como sempre eu faço, eu irei explicar a página da atividade, né, proposta dessa semana, que é o tema mais da língua, verbo, que está na página 190. Vocês irão responder essa atividade pela tirinha que tem na página 190, onde tem Leia a tirinha com os personagens Cascão e Cebolinha. Aí, Turma da Mônica, aí tem Socorro, Socorro, Cabrum. Aí, obrigada. Aí, a primeira questão. O que provavelmente aconteceu antes da cena retratada no primeiro quadrinho? Né? O que possivelmente poderia ter acontecido para que o Cascão ele tenha ido parar aqui nesse abismo, né? Segurando nesse galho. Pode ter sido o quê? Pode ter acontecido que Cascão estava caminhando e não percebeu o abismo, né? E só não caiu nele porque ficou o quê? Pendurado em um galho de árvore e N outras probabilidades que vocês podem estar criando, de acordo com a imagem. 2. Como Cascão procura resolver seu problema? Ele tenta resolver seu problema gritando, pedindo o quê? Ele tá pedindo alguma coisa. Ele grita pedindo. Aí tem lá no primeiro quadrinho. 3. No segundo quadrinho, o personagem sente que a situação vai piorar. O que ele percebe? Quando tem no segundo quadrinho onde tem Cabrum, ele percebe que vai começar o quê? 4. O humor da tirinha é provocada por uma solução inesperada para o problema de Cascão. Qual? O que é que Cebolinha ele providencia, ou seja, ele traz para o Cascão? 5. Por que Cebolinha entendeu que essa era a solução mais adequada? Né? O que é que Cascão tem medo? Né? O nome já diz, ele tem medo de quê? Ele preferiria cair no abismo do que, né, tomar banho, porque ele tem medo de água. 6. Que relação existe entre Cebolinha e Cascão? Cebolinha e Cascão, eles são o quê? 7. Como o Cascão ficou após a ação de Cebolinha? Pela expressão da cara dele, ele ficou o quê, Cascão, depois que Cebolinha trouxe esse guarda-chuva para ele? Agora, a atividade na página 191, que tem como tema flexão do verbo, né? Tem preste atenção ao anúncio publicitário ao lado. Aqui se refere o verbo derreter. Que elementos não verbal evidencia esse contexto? Esse anúncio está na página 191, que tem eu derreto, tu derretes, você derrete. Você tem certeza que quer conjugar esse verbo?
A primeira questão, qual é o elemento que evidencia esse contexto, né? Esse derrete, ele se refere ao quê? Né, ao degelo, né, das calotas populares, que está diretamente ligado ao aquecimento global, né? Esse contexto ele é sugerido por quê? Pela presença de uma representação do globo terrestre dentro de uma gota, né? Pelo que a gente pode perceber aqui. A segunda questão, substitua a sequência de pronome eu, tu e você por um único pronome que englobe todos eles e coloque o verbo na forma adequada. Se você substituir a sequência eu, tu e você por um único pronome que é nós, como é que ficaria esse verbo? Nós derreter. Aí você vai colocar como é que fica esse verbo derretemos, certo? 3. Compare a forma verbal que você usou com as que estão no anúncio. Por que as formas verbais precisam variar? Porque as formas verbais precisam variar para concordar com quem está praticando a ação, né? Ou seja, com o sujeito. 5. 4. Suponha que a ação de derreter já tivesse sido acontecido, né? Quais deveriam ser as formas verbais do anúncio se já tivesse acontecido? No lugar de eu derreto, ficaria o quê? Eu derreti, né? Tu derreteste e você derreteu. 5. E se a ação ainda fosse acontecer, como é que ficaria? Eu derreterei, tu derreterás, né? E você derreterá. 6. Compara as formas verbais do texto com aquelas que você indicou nas questões 4 e 5. Como os verbos expressam a noção de tempo? Por meio do quê? Das terminações, né? Pronto, por hoje é só, né? Até a nossa próxima aula e faça a correção necessária. Taking clock to cure pain. Every second means a night. Every minute means a day. I hope you're walking in the sun. Hope you're going to be someone. Maybe one day, maybe today.